Gostaria primeiro de agradecer o convite, parabenizar o grupo aí pela ousadia, né, e tão necessária nos dias de hoje. Muito feliz de ver que tem pessoas que estão se organizando e confabulando. Queria pedir para vocês marcar meu tempo, porque eu estou sem relógio. Então, vocês me avisarem assim, né, com uma certa antecedência. Meu nome é Renata, eu sou professora do Departamento de Economia e recebi o convite para debater esse tema, rompendo os muros da universidade. O pessoal me procurou mais interessado em saber na perspectiva da extensão. No entanto, como militante da Escola Nacional Florestan Fernandes e compreendendo, né, ter passado por um processo de formação no qual os movimentos sociais da Via Campesina, da América Latina e da classe trabalhadora têm uma perspectiva dentro da filosofia da praxis, eu não poderia olhar e trazer, romper um muro da universidade, ou pelo menos trazer alguns elementos com os quais a gente possa começar a romper, só dentro da perspectiva da extensão, porque acho que aqui mesmo vocês trazem, né? O pensar, o fazer e o transformar, está tudo junto, é indissociável. Então eu preparei um espaço aqui, me propondo um pouco a gente pensar nesse romper os muros da universidade a partir dos princípios que regem, que estão postos para essa universidade pública, né, dentro da sua função social e dentro do seu princípio da indissolubilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Um tripé no qual está constituído, pelo menos na teoria, né? Mas que a gente compreende que nesse processo do conhecimento ele precisa estar junto e fortalecido, mas não na perspectiva que está posta hoje, que é uma perspectiva que, no meu entender, nos traz a pesquisa como algo acima de tudo, acima até da sociedade, quase que até do universo, neutra, né, uma suposta neutralidade, que é desenvolvida por seres superiores, né, que não fazem parte da sociedade, no qual é levada para dentro da sala de aula, onde um professor professa para um monte de alunos, né, que não têm luz, apenas estão ali como poços, né, onde vai ser depositado todo aquele conhecimento que foi produzido no além. E esses alunos, né, depois estarão aptos para estender esse conhecimento para salvar a população. Né? Então, acho que é esses muros no qual a gente está dentro e está, né, que às vezes se vê encurralado, é que eu gostaria de começar a romper aqui hoje, trazer um pouco de elementos, para não só romper esse muro, mas construir a partir do que, né, que nós queremos. Para a gente poder construir a partir de uma outra concepção de universidade mais crítica, onde a sociedade não esteja além desse muro, né, e essas pessoas que são superiores ou estão dentro, sabidos, mas que de fato seja um processo onde não só a universidade vá até a sociedade, mas que a sociedade esteja dentro da universidade também. Que eu entendo que só assim a gente vai realizar de fato a função social que temos. Então, vamos começar rompendo o muro do ensino, dentro de uma nova perspectiva de educação. Uma educação contrária a essa prática doutrinária de domesticação que a gente vivencia e vivenciou a vida toda.
que o professor Paulo Freire, vou evocar um pouco ele aqui, na Pedagogia do Oprimido e depois na Pedagogia como Prática da Liberdade, como alguns exemplos da sua vasta obra, traz para nós toda a problematização desse jeito de ver, dessa concepção de ensino, de educação. Ele chega a chamar de educação bancária, né? Como se os estudantes, que são chamados de alunos, fossem, não soubessem nada, fossem um poço vazio de conhecimento, e que o professor, que é alguém que sabe tudo, estaria ali depositando nesses poços vazios tudo que é para ser aprendido, todo esse conhecimento considerado. E o professor Paulo Freire nos coloca completamente contra essa concepção de educação, primeiro problematizando a própria formação do conhecimento, o que é aprender. E nessa concepção, a educação, ela não pode ser um processo de quem sabe muito, alguém que sabe tudo e ninguém sabe nada, porque em primeiro lugar, não há ninguém que sabe nada. Todos sabem alguma coisa. Porque o processo de educação ele também se dá na intermediação com o mundo. Ele não se dá só dentro da sala de aula. Então, na perspectiva de uma educação como prática de liberdade, é inconcebível para nós manter esse muro que nos coloca de um lado o professor, do lado o aluno. Numa nova concepção de educação enquanto praxis da liberdade, a gente educa educando-se. É um processo dialógico, é uma tarefa dos que sabem pouco e, portanto, sabem que sabem algo. E assim eles podem saber mais em diálogo com quem acha que não sabe nada, mas que sabe. E a partir desse diálogo vai reconhecer que sabe algo, sabe pouco, e assim pode saber mais. As relações homem-mundo, então, elas são centrais na constituição desse conhecimento humano. O aprender não é só a gente decorar e poder reproduzir numa prova, é que a gente possa apreender de fato esse conhecimento a ponto de conseguir reinventá-lo em outras situações concretas. E, portanto, não está desvinculado da prática. A teoria e prática, então, dentro dessa concepção, elas passam a ser inseparáveis, com a primazia para a praxis. No entanto, é completamente inseparável também da teoria. Então, nessa perspectiva, vai nos levar, então, a discutir, como é construída essa teoria e como é construída essa praxis. E aí nós temos dois outros muros para romper. O que nos leva para o muro da ciência, da pesquisa, que é de onde a gente vai ter também uma concepção de ciência, que a gente reconhece enquanto uma linha positivista, que hoje é hegemônica, que também concebe essa ciência, que está posta como hegemônica, e eu acredito que nós estamos também querendo romper dentro desse processo. E aí, não tem como a gente construir uma outra concepção de ciência sem trazer como referência o marxismo, como vocês fizeram em debates anteriores. E a filosofia da praxis. E aí eu trago aqui Marx, Engels, Lenin, Adolfo Sanches Vasquez como um livro de referência que a gente possa estar se aventurando. Lovir, nas aventuras de Karl Marx, contra o Barão de Munchausen.
que vai trazer toda essa trajetória de um debate riquíssimo que se deu ali no final do século XVIII, início do XIX, entre essas diferentes concepções de ciência, do positivismo e do marxismo. Da pretensão da neutralidade, de uma técnica neutra, contra a perspectiva de julgamentos de valor, de pressupostos políticos, sociais, mas nem com isso perdeu a objetividade. Então, nessa perspectiva de construção, o que direciona nós, que está posto na Escola Nacional, Florestan Fernandes, é a nossa teoria revolucionária. É uma teoria que se coloca enquanto ciência, mas não desenvolvida enquanto ciência em si, mas uma ciência como objeto de conhecer a realidade para transformá-la. Então não cabe aqui para nós o que a gente costuma ver, né, muitas vezes quando a gente estuda aí, ou faz pesquisa em alguns grupos de ciência, que na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Isso é muito comum, né? Mas dentro da nossa perspectiva de ciência, isso não cabe. Se na teoria é uma coisa e ela não, na prática é outra, essa ciência, para começar, dentro da nossa perspectiva, nem é ciência. Porque a gente pretende uma ciência que de fato sirva para a leitura dessa realidade, compreendê-la na sua essência. E, portanto, sem pretensão nenhuma de neutralidade, pelo contrário, articulando a ideologia e a ciência, assim como foi articulado para Marx. Reconhecendo, sim, que vivemos numa sociedade de classes que estão em posições antagônicas entre si, portanto, que há uma luta de classes, e que a ideologia, enquanto uma visão de mundo, ela permeia toda a formação do conhecimento humano e, portanto, da ciência, dentro de uma expressão de uma determinada classe. Então, essa ciência que nós temos aí no campo positivista, que se pretende neutra e se diz neutra, como dizia Rosa Luxemburgo, nada mais é que uma ciência na perspectiva da classe burguesa. E é essa ciência que nós queremos romper. E para romper isso, nós precisamos ter uma direção do que nós vamos construir. Vamos romper com essa ciência doutrinária, né, como dizia Lenin, né, também é uma ciência doutrinária, e construir uma ciência revolucionária para transformar a realidade dentro de uma praxis revolucionária. E nessa concepção, há também uma unidade dialética entre a ciência e a revolução, entre a ciência e o socialismo, entre a ciência e a emancipação do ser humano, entre a teoria e a prática. E para concluir essa unidade, vamos então romper o último muro, que seria o da extensão. Que o termo em si já vem todo carregado, né, dessa primeira concepção, que é a ideia de desconstruir, né, estender o conhecimento, né, e não construí-lo, né, a partir de sujeitos que estão sendo mediados pelo mundo, né, uma concepção de que você tem um sujeito que vai chegar numa comunidade, vai estender, né, aquele conhecimento como se fosse a salvação, né? O outro nem se coloca como sujeito, né, nessa perspectiva, é quase como se fosse um objeto. E aí nós precisamos romper primeiro, né? Paulo Freire também problematizou a questão da extensão,
muito mais uma perspectiva de educação popular, muito mais uma perspectiva dialógica de comunicação, que é o que a gente, de fato, precisa construir para manter essa unidade entre teoria e praxis numa perspectiva de transformação social. Nessa perspectiva, nós não podemos deixar de lado a compreensão dialética das diferentes formas que o homem conhece. Nós não podemos ter essa compreensão ingênua do conhecimento humano, como está posto. Então, uma intervenção junto à sociedade, não podemos nos colocar como se nós fôssemos os donos do conhecimento, como se ali não existisse já um conhecimento, como se ali já não existisse uma visão de mundo, como se ali já não existissem sujeitos, e que, de fato, só será possível transformar a realidade se as pessoas se colocarem enquanto sujeitos ativos nesse processo de transformação, e não de uma forma passiva, como a extensão vem historicamente sendo desenvolvida. Nós temos que compreender, dentro da perspectiva da filosofia da praxis, o ser humano enquanto um ser de trabalho criativo, de trabalho enquanto a praxis humana, enquanto a forma de humanização do ser, completamente oposto e antagônico a esse trabalho alienado que nós estamos hoje, e há muitos anos inseridos e submetidos. E temos que compreender também o homem enquanto um ser de transformação do mundo. Paulo Freire já dizia, o mundo não é, o mundo está sendo. E nós somos os sujeitos de transformação. Então, nessa perspectiva, muita gente, a gente se depara aí com a juventude que está posta hoje cada vez mais apática, mais alienada. Acredita mesmo que o mundo é assim, não tem como transformar nada. Não tem essa dimensão. E dentro da perspectiva dessa compreensão, a atividade de extensão, ela deve ter um objetivo muito maior de educação popular, de possibilitar, através da problematização do homem em suas relações com o mundo, em suas relações entre os homens, entre si, que aprofundem a sua tomada de consciência. De consciência da realidade na qual ele está inserido, com a qual ele está inserido, mas também na consciência da sua natureza, enquanto um ser da praxis, da ação, da reflexão, do trabalho de transformação do mundo. Então, uma perspectiva de unidade desse tripé, é inconcebível a gente pensar o ensino, a pesquisa e a extensão separados. Por quê? Dentro da concepção da filosofia, da praxis, o conhecimento e a ciência, e a praxis, e a transformação, ela só virá se a gente se colocar nessa perspectiva, partindo do concreto, indo para o pensamento, para tentar refletir a partir daquele concreto, voltando para o concreto, mas agora um concreto pensado, de forma a formar consciências que permitam aos indivíduos apropriar-se criticamente da posição que ocupam com os demais no mundo. E a partir daí sim, apreender o conhecimento, reinventá-lo
em situações concretas, diferenciadas, para, de fato, construirmos sujeitos capazes de transformar essa realidade, capazes da transformação do mundo, com o qual eles possam voltar a se humanizar, com uma reivindicação plena de uma praxis revolucionária. Então, gente, você falou também quantos minutos? 10 minutos? Então, nesse sentido, eu já estou acabando, eu quis trazer alguns elementos num debate num plano mais filosófico, para que a gente possa se exercitar nesse rompimento desses muros, mas também na construção dessa universidade numa perspectiva e da ciência e do ensino e da educação popular numa perspectiva revolucionária. Numa perspectiva da praxis não posta como uma atividade produtiva simplesmente econômica, como é entendida por muitos, mas numa concepção da transformação da própria natureza humana. Porque, ao conhecer e transformar o mundo, dentro dessa concepção, a gente também transforma a nós mesmos. Transformando através do trabalho a natureza, do trabalho criativo, o homem transforma o mundo e transforma-se a si mesmo nesse processo, se humanizando. Então é nessa perspectiva que a gente deve construir o processo de conhecimento, de intervenção na sociedade, de transformação. Uma concepção do homem como ser ativo, criador, prático, que transforma o mundo não só em sua consciência, mas também na sua prática. E aí eu também me remete a um texto do Mao Tse Tung, eu vou trazer aqui também de referência para nós, sobre a prática e sobre a contradição, onde ele vai resgatar também essa unidade indissolúvel entre a teoria e a prática, e resgato também a obra de Lenin como nossa referência do legado que Lenin deixa para nós de uma teoria da praxis, onde ele vai voltar a articular numa concepção radical essa indissociabilidade que precisamos resgatar para de fato romper os muros dessa universidade, não só para fora, mas também para dentro, que pintar a universidade de povo também é uma missão social que nós temos aqui. Então, joguei uns elementos aí, espero que o debate a gente possa estar aprofundando aí esse processo de desconstrução criativa. Muito obrigada.